Olá, boa tarde. Nesta segunda-feira, os brasileiros se despedem do maior jogador de futebol de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, conquistou o mundo e é motivo de orgulho até mesmo para quem não gosta do esporte. Mas nem todos sabem que a contribuição do rei para o futebol não foi só nos gramados, também foi um craque na política. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos ver como foi a Lei Pelé, considerada por muitos a principal norma do esporte brasileiro. E você vai ver também. O presidente do STF rejeita, por questões processuais, a ação que tentava manter prisão de réus no caso da Boate Kiss. Na decisão, Rosa Weber explicou que houve perda de objeto sobre o pedido de manutenção da prisão dos réus. Em cerimônia de posse, presidente Lula elogia a atuação firme do judiciário durante o processo que o elegeu. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. E ainda, na retrospectiva do STJ, você vai ver a decisão que garante a aplicação da Lei Maria da Penha em casos de agressão a mulheres trans. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, rejeitou a ação que pedia a manutenção da prisão dos réus da Boate Kiss. A decisão foi por questões processuais. A ministra Rosa Weber destacou que não cabe ao STF analisar o tema porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento que condenou os 4 réus pelo incêndio da Boate Kiss. A tragédia ocorreu em janeiro de 2013. Mais de 240 pessoas morreram. Na decisão, Rosa Weber explicou que houve perda de objeto sobre o pedido de manutenção da prisão dos réus. Ou seja, com as mudanças processuais sobre a responsabilização do incêndio, não tem como o STF julgar a suspensão de liminar sem o desfecho das condenações. A ação foi ajuizada no STF pelo Ministério Público depois que a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o Tribunal do Júri. Foi determinada a realização de um novo julgamento e a soltura dos 4 acusados. A decisão do Tribunal de Justiça Estadual foi na apelação apresentada pela defesa. Os advogados alegaram que a sentença foi contrária às provas apresentadas ao Tribunal do Júri e pediram a anulação do julgamento. O Tribunal do Júri ocorreu em dezembro de 2021. Elisandro Spor e Mauro Hoffman, sócios da Boate Kiss, Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda que se apresentava no local, e Luciano Bonilha, ajudante de palco, foram apontados como responsáveis pelo incêndio. Os 4 réus foram condenados a penas que variam de 18 a 22 anos de prisão. A contagem do prazo para a apresentação de recurso em casos de pedido de esclarecimentos ou ajustes só deve começar com a estabilização da chamada decisão saneadora. A decisão é da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria, a 4ª turma do STJ definiu que, havendo pedido de esclarecimentos ou de ajustes previstos no Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de agravo de instrumento somente se inicia quando estabilizada a decisão de saneamento, ou seja, após a deliberação do juiz quanto ao requerimento. Caso não haja o pedido, o prazo recursal começa após os 5 dias mencionados no dispositivo. No caso analisado, uma incorporadora havia recorrido de decisão que inverteu o ônus da prova em ação por atraso na entrega de imóvel. Em primeiro grau, o juiz entendeu que caberia a ela provar que não teve culpa pelo atraso. Ainda na fase saneadora do processo, a empresa pediu esclarecimentos. Mas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a decisão foi mantida, o que motivou a interposição de agravo de instrumento. Sob o argumento de que o pedido de esclarecimentos não interrompe o prazo para o recurso, o agravo foi julgado intempestivo.
Em recurso especial ao STJ, a empresa alegou que a estabilização do processo era necessária para a interposição do agravo e que, portanto, não estaria caracterizada a intempestividade. Para o relator no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, o CPC deixa dúvidas sobre o procedimento a ser adotado na fase saneadora, ao facultar às partes o pedido de esclarecimentos, sem detalhar seus reflexos no cômputo dos prazos recursais. Segundo o colegiado, a falta de um entendimento uniforme sobre o tema nas instâncias de origem vem causando insegurança jurídica e prejuízo aos litigantes, que recorrentemente não têm um recurso de agravo conhecido por intempestividade. As turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça proferiram mais de 143 mil decisões em 2022. A sexta turma, por exemplo, julgou 70.166 ações, entre elas uma que marcou o mês de abril. A decisão foi a de que a Lei Maria da Penha é aplicável à violência contra a mulher trans. Acompanhe como foi. Por unanimidade, a sexta turma do STJ considerou que, para efeito de incidência da lei, mulher trans é mulher também e a Lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. Com esse entendimento, a sexta turma deu provimento a recurso do Ministério Público de São Paulo e determinou a aplicação das medidas protetivas requeridas por uma transexual após ela sofrer agressões do pai na residência da família. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo negaram as medidas protetivas, entendendo que a proteção da Lei Maria da Penha seria limitada à condição de mulher biológica. Ao STJ, o Ministério Público argumentou que não se trata de fazer analogia, mas de aplicar o texto da Lei Maria da Penha, que no artigo 5º, ao definir seu âmbito de incidência, refere-se à violência baseada no gênero e não no sexo biológico. Em seu voto, o relator ministro Rogério Schietti Cruz apontou as diferenças de conceito de sexo e gênero e ressaltou entendimentos doutrinários, segundo os quais o elemento diferenciador da abrangência da lei é o gênero feminino, sendo que nem sempre o sexo biológico e a identidade subjetiva coincidem. Segundo Schietti, o verdadeiro objetivo da lei é punir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do gênero e não por razão do sexo. Para ele, a Lei Maria da Penha não faz considerações sobre a motivação do agressor, mas apenas exige para sua aplicação que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico e familiar ou no contexto de relação de intimidade ou afeto entre o agressor e a agredida. E a seguir nós vamos falar da Lei Pelé. Saiba o que mudou nos direitos e deveres de clube e jogadores após a norma que ganhou o nome do rei do futebol. Já já. O corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, está sendo velado neste momento na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. O maior jogador de futebol de todos os tempos morreu na última quinta-feira por complicações por um câncer de cólon. O funeral foi aberto ao público por volta das 10 horas da manhã. O corpo de Pelé chegou à Vila Belmiro, em Santos, pouco depois das 4. Pelé morreu aos 82 anos de idade na última quinta-feira, 29 de dezembro. Milhares de pessoas devem passar pela Vila Belmiro para se despedir da maior estrela do futebol mundial. O presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin já confirmaram presença. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também vai participar. Amanhã, o cortejo com o corpo do ex-jogador sairá às 10 horas da manhã até o cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica. A cerimônia de sepultamento será reservada à família. Pelé fez história no campo, mas também deixou um legado fora dos gramados. Um deles foi a criação da Lei Pelé, que garantiu mais profissionalismo ao futebol brasileiro. Fora do campo, Pelé jogou em várias posições. Após aposentar, o maior jogador de futebol da história foi nomeado ministro do Esporte e foi titular da pasta entre os anos de 1995 e 1998, durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso.
Nesse período, Pelé trouxe mais ética ao esporte nacional ao elaborar a Lei 9.615, que ficou conhecida como a Lei Pelé. A partir de 1998, a relação entre atletas e clubes mudaram. Uma das mudanças foi sobre as regras do passe livre. Esta advogada especialista em direito esportivo explica que a Lei Pelé trouxe maior segurança jurídica aos negócios realizados na transferência de jogadores. A Lei Pelé foi criada com o intuito de dar transparência e profissionalismo ao esporte nacional, instituindo o fim do passe dos clubes de futebol brasileiro. Ela instituiu o direito de consumidor no esporte. Ela disciplinou a prestação de contas pelos clubes. Também foi responsável pela criação de ligas, federações e associações de vários esportes aqui no Brasil. A Lei Pelé revogou a Lei Zico, que apenas conduzia a forma de negociação dos jogadores pelos clubes e empresários. Já a Lei Pelé impôs regras garantindo transparência nesses negócios. Antes da lei, o jogador só poderia ser transferido se tivesse a permissão do clube. Ela também criou verba para o esporte olímpico e paralímpico e definiu quem deve fiscalizar o cumprimento dos contratos. A lei também deu independência à justiça desportiva na análise de infrações relacionadas ao esporte. E para sabermos um pouquinho mais sobre o assunto, a repórter Carolina Chaves conversou com o advogado especialista em direito desportivo Pedro Henrique Zaitamer. Vamos acompanhar. Doutor Pedro, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. E eu já começo perguntando quais as principais mudanças que vieram com a Lei Pelé. A principal mudança que nós tivemos na Lei Pelé foi a extensão do passe. O passe, antigamente, era quando o atleta ele ficava, entre aspas, preso ao clube que ele estava atuando. Mesmo que após o encerramento desse contrato que o atleta tinha com essa agremiação, o atleta não poderia negociar com outro clube sem que tivesse a liberação do clube atual dele. Então, a principal mudança que nós tivemos na lei foi a extinção dessa figura do passe, trazendo liberdade e autonomia para que os jogadores de futebol pudessem escolher aonde iriam jogar futuramente. Nessa resposta, o senhor falou atletas e jogadores de futebol, né? Quais são as principais categorias de esporte definidas pela Lei Pelé? Ou seja, quais são os atletas que essa lei atinge? A Lei Pelé é bem ampla com relação às modalidades esportivas. Nós temos desde recreação até atletas de alto rendimento. Os atletas de alto rendimento são os atletas que têm um contrato formal de trabalho entre eles e a agremiação que eles estão disputando a competição naquele momento. Agora, doutor Pedro, na matéria fala que passou a considerar o direito do consumidor, né? Quando se fala que passou a considerar esse direito, o que ela quis dizer? Ela quis dizer que agora eles consideram os torcedores como consumidores, né? Nada mais é que nós, amantes do esporte, como um todo, nós somos consumidores daquele produto em que nós estamos assistindo, seja pela televisão, seja dentro dos estádios. Agora, doutor Pedro, a gente pode dizer que especialmente no futebol brasileiro, né, o futebol brasileiro pode ser dividido entre antes e depois da Lei Pelé, porque ela trouxe um caráter social, ético ao esporte, né, uma característica muito forte, inclusive, do legado de Pelé? Sim, com certeza. Além da extinção do passe, que eu já falei anteriormente, a Lei Pelé ela trouxe uma questão de transparência dentro do esporte brasileiro. Né? Então, hoje os clubes, eles muitas vezes precisam prestar contas, eles precisam ter um portal da transparência, muito pelo que a Lei Pelé exigiu deles desde então. A Lei Pelé ainda traz pontos discutíveis, ainda existem gargalos, e eu queria que o senhor falasse quais. Existe sim, acho que o principal gargalo que eu considero, o principal ponto de discussão, é com relação aos atletas de outras modalidades, não só do futebol. A realidade desses atletas é muito diferente do futebol, né? Então, por uma questão de financeira mesmo dos clubes, por exemplo, o vôlei, muitas vezes eles não conseguem fazer com que esses atletas tenham um contrato formal de trabalho. E às vezes nós assistimos atletas de alto rendimento participando de competições internacionais e na prática, se nós levarmos ao pé da letra a Lei Pelé, eles não são nem atletas profissionais ainda porque eles não têm um contrato formal de trabalho, eles têm apenas um contrato de prestação de serviço ou até mesmo um contrato de cessão de direito de imagem. Ok, doutor Pedro, é isso. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui na TV Justiça. Obrigado a vocês.
E no próximo bloco, na retrospectiva do STF, você vai rever o julgamento que anulou o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras. Nós voltamos já. Retrospectiva 2022. Reveja os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal no ano que passou. Em junho, o STF decidiu por maioria que é inconstitucional o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras. Vamos rever. Os precatórios e as requisições de pequeno valor são instrumentos utilizados pelo Poder Judiciário para determinar o pagamento de dívidas do poder público reconhecidas judicialmente. Para os saques, é preciso que o juiz da execução encaminhe para o presidente do tribunal o requerimento para o pagamento. O PDT questiona a constitucionalidade de dispositivos de uma lei de 2017, que prevê o cancelamento de precatórios por instituições financeiras e de requisições de pequeno valor federais que não foram resgatados no prazo de 2 anos. A alegação é de violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, segurança jurídica, igualdade e o respeito à coisa julgada, entre outros. O julgamento tinha começado no plenário virtual em fevereiro do ano passado, sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Com pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, a ação foi levada para análise do plenário físico do STF. A relatora, ministra Rosa Weber, entendeu que o dispositivo questionado fere diversos princípios da Constituição Federal, como o contraditório e a ampla defesa, devido processo legal e proporcionalidade. Assim, aceitou os argumentos do autor da ADI e votou pela inconstitucionalidade da norma. Entendo que o legislador desbordou do seu espaço de atuação. A Lei 3.463 criou verdadeira inovação no disciplinamento do pagamento de montantes por precatórios e RPVs, ao fixar um limite temporal para o exercício do direito de levantamento do importe do crédito depositado, comandando ainda a instituição financeira depositária a transferência automática dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional, sem prévia ciência do interessado ou formalização de contraditório. Em ofensa, portanto, neste aspecto, ao artigo 555 da nossa Lei Fundamental. Autor do destaque, o ministro Gilmar Mendes divergiu da relatora. Ele votou pela procedência em parte da ação para que o cancelamento de ordem de pagamento, precatório ou RPV com estorno à Fazenda Pública devedora somente ocorra após a obrigatória intimação do credor para se manifestar, a ser realizado pelo juízo da execução. A situação constitucional atual, acerca do ritmo de quitação dos precatórios federais, não deixa de ser uma espécie de alongamento do pagamento no que se denomina postergação de adimplemento para observar o trinômio, especialidade da lista, anterioridade da inclusão e fluxo de pagamento de acordo com a capacidade financeira arrecadatória do ente devedor, observada a receita corrente líquida e o limite de despesa de gasto. Presente esse cenário de drástica mudança no fluxo de pagamentos de dívidas federais reconhecidas em processo judicial com trânsito em julgado, operados pelas emendas constitucionais 113 e 114 de 2021, aliada à multiplicidade de vias e possibilidades que se descortinam de pagamento, compensação, cessão, acordo, etc., sem que seja possível aferir essa regularidade de quitação dos precatórios e RPVs de forma clara, considero temerário condicionar que a transferência de recursos para a conta única do Tesouro Nacional pressuponha a ausência de mora da União no pagamento de tais requisições. A divergência foi acompanhada pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Os demais ministros acompanharam o entendimento da relatora.
O Estado tem de ser responsável, o Estado constitucional, o Estado democrático em relação ao cidadão, porque existe para ele. Se o Estado demorar, nós não temos alternativa. Se o cidadão demorar 2 anos para receber aquilo que foi reconhecido judicialmente como devido, pode-se tomar uma providência como essa? E isto é realmente uma conformação constitucional nos termos dos princípios fundamentais e do artigo 5º? Não consigo. Nós estamos, senhor presidente, eminentes pares, com todo respeito, diante de uma lei que pretende resolver problemas de caixa da União em detrimento dos direitos do jurisdicionado. Isso, data vênia, não pode contar com o beneplácito da Suprema Corte. O plenário, por maioria, decidiu que o cancelamento de precatórios e de requisições de pequeno valor federais por instituições financeiras é inconstitucional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin tomaram posse nos cargos na tarde de ontem. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, foi uma das integrantes da mesa na cerimônia no Congresso Nacional, que também contou com a presença de ministros da Corte. A esplanada dos ministérios recebeu dezenas de milhares de pessoas para acompanhar a posse. O Rolls-Royce da presidência saiu da Catedral de Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a esposa Maria Lúcia. O destino foi o Congresso Nacional. A ministra Rosa Weber e o procurador-geral da República, Augusto Aras, estavam entre os que assinaram o termo de posse. No discurso, o presidente falou sobre as eleições. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã.